Oi, aqui é o Eduardo e seja bem-vindo a mais uma aula do treinamento Redbox para fundos imobiliários. Nesta aula você vai aprender o que é o preço médio e como calculá-lo. O preço médio ou custo de aquisição médio é o valor usado para registrar as suas cotas de fundos imobiliários na declaração anual de imposto de renda. O preço médio também serve para você apurar o lucro em uma venda de cotas de FIIs e, assim, recolher o imposto devido. Vamos ver um exemplo agora de como calcular o preço médio. Digamos que em 10 de janeiro de 2017, você tenha comprado 100 cotas do fundo ABCD11 por R$1.000 e tenha pago, no total de custos, R$15. Neste caso, o seu preço médio por cota seria de R$10,15. O preço médio se calcula somando o valor pago pelo fundo mais sua taxa dividido por 100. Perceba que eu incluí os custos da operação no cálculo do preço médio. Sempre faça isso. Agora, digamos que em 8 de março de 2017, você quisesse comprar mais 79 cotas desse mesmo fundo. E vamos supor que, para essa nova compra, o custo total teria sido de R$850. O custo por cota dessa compra é, portanto, 850 dividido por 79, R$10,76. Mas, e agora que você fez duas compras a preços diferentes, qual é o preço médio das suas cotas? Neste caso, o que você deve fazer é atualizar o preço médio das suas cotas. E fazer isso é bem simples. Você vai simplesmente calcular a média ponderada do custo de cada compra de acordo com a quantidade comprada em cada ocasião. Veja a fórmula do preço médio. Esse é o preço médio das suas cotas. Você possui 179 cotas a um preço médio de R$10,42. Veja que você precisa ficar sempre registrando seu preço médio. Por isso, tenha uma planilha de controle para cada fundo de investimento imobiliário que tiver e guarde todas as suas notas de corretagem. Em anexo, vou lhe fornecer uma planilha bem simples de usar. Seu uso será demonstrado na próxima aula. Neste nosso exemplo, essa planilha seria assim. Com essa tabela, podemos enxergar uma outra forma de atualizar o preço médio, que é através do custo histórico, que é apenas a multiplicação do número de cotas pelo preço médio. Entenda bem o custo histórico, pois falaremos mais dele em uma outra aula. Para calcular o preço médio, basta somar o custo histórico atualizado antes da compra, R$1.015, ao custo da segunda compra em 8 de março de 2017, R$850, e dividir pelo número de cotas, neste caso, 179 cotas. Veja que é exatamente o mesmo valor calculado pela média ponderada do custo de cada compra. Agora, vejamos uma situação diferente. Imagine que, entre as duas compras do fundo imobiliário ABCD11, você tivesse vendido alguma de suas cotas. Neste caso, como ficaria o preço médio? É muito simples. As vendas de cotas não alteram o preço médio registrado na data da venda, mas apenas a quantidade de ações em estoque. E assim, o seu custo histórico também muda, pois a quantidade de ações diminuiu. Por isso, atenção! Vamos ver um exemplo.
digamos que em 15 de fevereiro de 2017 você tivesse vendido 40 cotas. Então, a nossa tabela ficaria assim. Veja que apesar do preço médio na data de venda não mudar, o preço médio após a segunda compra de cotas mudou, assim como a quantidade de cotas. O preço médio em 8 de março de 2017 agora é de R$ 609 mais R$ 850 dividido por 139. O resultado é R$ 10,49. Por fim, perceba que o preço de venda das suas ações não é relevante na hora de registrar o preço médio. O preço de venda só será importante na hora de apurar o lucro ou prejuízo nas suas operações. E, por isso, vamos tratar disso apenas na próxima aula. Bem, agora queria falar de um outro evento que não afeta o preço médio das suas cotas, que é quando você recebe rendimentos dos seus fundos, ou seja, a distribuição normal de lucros do fundo. Assim, você não precisa fazer nenhum ajuste. Mas existe uma distribuição que afeta o preço médio, que é chamada de amortização parcial das cotas. Essa distribuição é bem rara e basicamente se trata de uma devolução do patrimônio dos cotistas. O procedimento é bem simples, você apenas reduz o custo histórico das suas cotas sem alterar a quantidade. Imagine que em 5 de julho de 2017 você recebesse R$ 200 de amortização parcial. Então, voltando ao último exemplo que vimos, teríamos a seguinte tabela. O preço médio em 5 de julho de 2017 foi calculado como R$ 1.458,11 menos R$ 200, dividido por 139. E ainda sobre a amortização parcial das cotas, gostaria de fazer um alerta. Este procedimento de reduzir o custo médio pelo valor da amortização não estava explicitamente autorizado pela Receita Federal na época deste treinamento. É de praxe fazer este ajuste. E mesmo o BC Fund, um dos maiores fundos imobiliários do Brasil, orientou os seus cotistas a fazer esse ajuste. Fato relevante divulgado em 4 de maio de 2016. Assim, é razoável assumir que esse é um procedimento legal, mas de qualquer forma fica o aviso. Agora eu gostaria de falar sobre o efeito do desdobramento e grupamento das cotas no preço médio. Como aprendemos, o que acontece nos desdobramentos e grupamentos é apenas uma mudança no número de cotas que representam o patrimônio do fundo, sem alterar o patrimônio dos cotistas e do fundo. Assim, no desdobramento ou grupamento, o custo histórico se mantém o mesmo, mas o preço médio é ajustado para que isso ocorra. Em outras palavras, no caso do desdobramento, o preço médio diminui e no grupamento ocorre o inverso. Vamos ver um exemplo de desdobramento. Imagine que você tivesse 100 cotas de FIIs a um preço médio de R$ 10, ou seja, a um custo histórico de R$ 1.000. Se um desdobramento de 1 para 5 ocorresse, você receberia 4 cotas para cada uma que possuísse, ou seja, você receberia 400 cotas, passando a possuir 500 cotas. Mas o custo histórico continua os mesmos R$ 1.000. Então, o novo preço médio é de R$ 2,00. Cálculo do preço médio, R$ 1.000 dividido por 500 igual a R$ 2,00 por cota.
Veja a situação antes e depois do desdobramento. Perceba como o preço médio diminuiu, mas o custo histórico se manteve o mesmo. Agora vejamos o caso do grupamento. Imagine que você tivesse 100 cotas de FIIs a um preço médio de R$10, ou seja, um custo histórico de R$1.000. Se um grupamento de 5 para 1 ocorresse, você perderia 4 cotas para cada 5 que possuísse, passando a ficar com apenas uma. Lembre-se que você não ficou mais pobre, é apenas uma mudança contábil. Ou seja, se você tinha 100 cotas antes do agrupamento, passará a ter apenas 20. Mas o custo histórico continuam os mesmos R$1.000. Então, o novo preço médio é de R$50. Veja o cálculo do preço médio. R$1.000 dividido por 20 igual a R$50 por cota. Veja a situação antes e depois do grupamento. Perceba como o preço médio aumentou, mas o custo histórico se manteve. Bem, e para terminar esta aula, gostaria de falar de uma situação que pode acontecer quando você comprar ou vender fundos imobiliários. Se em um mesmo dia você realizar compras de mais de um FII diferente, pode ser que na sua nota de corretagem não estejam explicitados os custos, corretagem, emolumentos, etc., a cada um dos fundos, e apenas apareçam os custos empacotados. Neste caso, você deve fazer é atribuir os custos de cada fundo proporcionalmente, pro rata, ao valor de cada compra em relação ao investimento total antes das taxas. Vejamos um exemplo. Digamos que em 18/8/2017 estivesse aparecendo na minha nota de corretagem o seguinte: neste caso, na hora de você calcular o preço médio para cada um dos dois fundos, você deveria atribuir as taxas dessa forma. Taxas do FII ABCD11. R$180 dividido por 2.250 dividido por 6.250, chegando ao valor de R$64,80. As taxas do fundo FEGH11, R$180 vezes R$4.000 dividido pelos 6.250, chegando em R$115,20. Agora, vamos recapitular os pontos mais importantes dessa aula. O preço médio, custo médio ou custo de aquisição médio é o custo que você atribui às suas cotas para fins de declaração de imposto de renda e apuração de lucros em operações na Bolsa de Valores. O custo histórico é a multiplicação do preço médio pela quantidade de cotas em posse. Na hora de comprar cotas dos FIIs, inclua sempre os custos operacionais, as taxas, na computação do preço médio. Em caso de múltiplas compras, você precisa atualizar o preço médio com a média ponderada, pela quantidade, dos custos unitários de cada compra. Venda de cotas altera a quantidade de cotas em posse. O preço médio permanece o mesmo. Amortizações parciais alteram o custo histórico e preço médio. A quantidade de cotas permanece a mesma. Desdobramentos e grupamentos alteram o preço médio e a quantidade de cotas. O custo histórico permanece o mesmo. Tenha sempre atualizado o registro de preço médio e custos históricos de todos os seus FIIs. Um abraço e até nossa próxima aula.